Olá, 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 pessoal! Cá estou eu para mais uma Love Live Neuroscience. A nossa live streaming de toda semana, na quarta-feira, às 20 horas, falando sobre neurociência, coisas do cotidiano e o seu cérebro enfiado no meio disso tudo. O tema de hoje é interfaces cérebro-máquina. Será que é isso? Vamos esperar o pessoal chegar. Já já a gente tem público aqui nessa fanpage, espero eu, né? Lógico. E toda quarta-feira aqui na fanpage. O pessoal estava acostumado a me assistir lá no perfil pessoal e eu mudei a estratégia, estou colocando aqui a Love Live Neuroscience na fanpage por uma razão. Aqui na fanpage todo mundo pode comentar aquilo que eu estou falando. E lá no perfil pessoal, apenas as pessoas que eu tenho como amigos, né? E esse número é um pouco limitado aí pelo Facebook. Então, muita gente que gostaria de acompanhar, gostaria de participar, estava encontrando dificuldades para participar da live, né? Então eu trouxe aqui a live para a fanpage. E o pessoal está chegando, já chegou o Luiz Ricardo, que hoje foi me visitar e não me contou que era aniversário dele. Então, já que eu não tive a oportunidade de te dar parabéns pessoalmente, vou te dar parabéns aqui ao vivo pelo Facebook, tá bom? Muita felicidade para você hoje e sempre, meu querido Luiz Ricardo, o doutor, né? Falta pouquinho agora para a formatura do doutor Luiz Ricardo. Show de bola. Vamos lá. Ó, quem chegou aí, a Lene, boa noite. O pessoal tá entrando. A Dodinha chegou. Tudo bem, Dodicas? Hoje o tema é interfaces cérebro-máquina. O que será que é isso aí? Você que gosta de uma máquina, não é? Que é a maior programadora da história, deve ficar bastante embasbacada com o que esses neurocientistas loucos andam fazendo. Já já vou contar isso tudo para vocês. Vamos lá, pessoal. Estou esperando aqui chegar mais gente. Já escrevi lá no você acha que isso é um apelido adequado para uma pessoa que está totalmente imbuída de um processo de emagrecimento seríssimo? Não pode ficar me chamando de Go, né? Bom, olá, Tereza, boa noite, como vai? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o vídeo para poder escrever comentários por aqui. Joíssima. Cadê todo mundo, gente? Tá uma avacalhação essa Love Live Neuroscience. 6 pessoas? Não tem importância. Vou começar, tá bom? Bom, será que as pessoas estão com dificuldade de acessar? Mas tipo, tratando-se de mim, né? Você escreve Goa, o nego já, tipo, automaticamente faz uma associação livre, né? Então, fica complexo. Bom, vamos começar essa história. Bom, primeiro vocês sabem que eu tenho que fazer minhas propagandinhas, não é isso? Coisa bem rápida. Eu queria contar para vocês sobre 3 coisas hoje, tá? A primeira delas é sobre o curso que nós estamos trabalhando agora fortemente, que é um curso que eu tenho um enorme prazer em oferecer, porque é o curso mais popular e mais acessível de toda a inédita, né? É um curso que tem um preço acessível, que tem um conteúdo legal, que é importante para as pessoas, tá? Chama-se Neurociência para Todos, é inclusive o curso que dá nome para inédita, né?
Então, esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito porque ele é bastante democrático, tá? Tem um preço acessível. E agora, até o dia 12, esse curso está com 30% de desconto, tá? Então tá aí o link do Neurociência para Todos. Já é a 7ª turma desse curso. Nós já tivemos mais de 300 alunos matriculados. Eu acho que está em 350 alunos. Lá na fanpage da Inédita tem um monte de comentários de como que as pessoas, o que as pessoas acharam. É um curso acessível, democrático, feito para leigos. Eu explico a neurociência do começo, certo? Da primeira vírgula da história. Começo da anatomia, do sistema sensorial, do sistema motor, falo do córtex, falo de memória, falo de um monte de coisa. Então é um curso muito, muito democrático, tá bom? Marli, querida, eu adorei a sua foto nova de perfil, viu? Achei o máximo, simplesmente. Ficou uma graça. Não sei o que você fez aí, que você editou e tal, com a cara simpaticíssima. Tô morrendo de saudade de você, ver se aparece. Marli, por exemplo, é uma pessoa que conhece bem o curso Neurociência para Todos, tá? Outro curso que nós estamos agora comercializando, que está com vagas abertas, etc. e tal, são poucas vagas, porque é um curso presencial e ele é dado para uma turma pequena. Quem conhece aqui a Inédita sabe que a gente tem uma sala de treinamento que cabem 24 pessoas. Então as nossas turmas têm no máximo 24 pessoas. E esse é um curso que é bastante procurado. É um curso que chama-se Neurociência Aplicada à Educação, tá? E esse curso é um curso que tem 3 dias de duração, então ele tem 20 horas, né, de duração. É sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo de manhã. Na segunda semana de janeiro, então muita gente aí já voltou de férias, já pode se comprometer com esse trabalho. E é um curso que é acessível também, dado para educadores. A gente também começa bem do comecinho. Vale a pena, muita gente já fez também, não sei nem precisar para vocês quantas, mas muito provavelmente mais de 2 centenas de pessoas já fizeram esse curso, né? E para terminar, Marli, tô nada, mal comecei esse processo. Da outra vez eu estava mais magra do que isso. Eu cheguei a ter 5 quilos a menos do que eu estou agora, né? É que acho que a gente não se viu nessa época. Bom, e para terminar essa história, eu queria contar para vocês que as 2 pós-graduações, né, tanto a pós-graduação de Neurociência Aplicada à Educação, então agora pós-graduação, tá, de Neurociência Aplicada à Educação, que eu vou colocar o link aqui para vocês, quanto a pós-graduação de Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, que é uma pós que é a primeira turma agora, né? Então deixa eu colocar primeiro uma coisa de cada vez, né, Carla? Calma, fica nervosa. Ó, primeira coisa, pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação, ok? Isso é um curso de pós-graduação, tem 21 meses de duração. Tem muita gente aqui, ó, por exemplo, a Dani faz... A Pri que está aqui faz. Quem mais? Não estou vendo mais ninguém. Escreve aí que eu faço. Né? Então, Valéria, se você curtir e pedir para a fanpage te notificar, você vai receber a mesma notificação que você recebia lá no perfil pessoal. Tá? É a mesma coisa. Só que aqui mais gente pode participar. Lá era limitado às pessoas que eram meus amigos, tá? E para terminar essa história, escreve aí quem é que faz essa pós para o pessoal saber. Neurociência Aplicada à Educação. Esse outro nem vai ter ninguém para fazer nenhum tipo de depoimento, porque essa aqui é a primeira turma. Então vai lá, primeira turma de Neurociência Aplicada ao
o ambiente corporativo, neurociência e futuro sustentado de pessoas e organizações, tá? Essa pós, ela é a primeira turma. Nós vamos ter duas opções, né? De turmas. Nós vamos ter uma turma de terças e quintas-feiras à noite e outra turma de sexta, sábado e domingo, uma vez por mês, para o pessoal que vem de fora, tá? Então essa, que é mais voltada para o ambiente corporativo, para o desenvolvimento humano e organizacional, é uma pós-graduação inédita, tá? E que tem inscrições abertas até a primeira semana de fevereiro, tá bom? Termina na primeira semana de fevereiro as inscrições para as duas pós-graduações. Dá uma olhada lá, etc e tal. A Bianca está perguntando se na Santa Casa tem mestrado em neurociência. Não, não tem. O mestrado e doutorado da Santa Casa é em ciências da saúde, tá? Existem professores orientadores deste programa de ciências da saúde que trabalham com pesquisas voltadas para o sistema nervoso. Então tem gente que trabalha, por exemplo, com modelos animais de Alzheimer. É o caso do professor Hudson Buch. Nós temos gente que trabalha com cultura de células. A gente trabalha com modelos de esquizofrenia, mas não é um curso especificamente de neurociência, tá? Mestrado e doutorado em neurociência é um curso muito bom e referendado, é o da USP, que fica no Instituto de Psicologia, mas é um núcleo interdisciplinar chamado Neurociência do Comportamento. É isso? Neurociência do Comportamento? Não, Neurociência e Comportamento. Neurociência e Comportamento. E o outro que fica na Federal do ABC, que é um curso muito, muito forte de neurociência também, que tem estrito sensu, mestrado e doutorado, tá bom? Muito jóia. A Érica está contando que vai se organizar para estar lá, já faz sua inscrição. Uma coisa importante é a seguinte, quanto antes você fizer a inscrição na pós-graduação, melhor. Porque se houver disputa por vagas, o que vai acontecer? Eu vou desempatar na entrevista, obviamente. Quem se posicionar melhor na entrevista vai ter uma posição, né, vai ter vantagens no desempate. Mas outro critério de desempate que eu vou usar em segundo caso é quem fez a inscrição antes, tá? Então fica aí para todo mundo saber. Muito bom, pessoal. Vamos começar então a discutir a temática de hoje, que é essa maluquice sobre interfaces cérebro-máquina. Bom, o que exatamente isso significa? Essas interfaces, elas têm diferentes aplicações, tá? As aplicações mais diretas e as primeiras que foram desenvolvidas estavam diretamente relacionadas à reabilitação ou diretamente relacionadas à medicina. A história começou com essas interfaces que tinham como objetivo interligar as funções cerebrais de um indivíduo a, por exemplo, um braço robótico. Bom, como que é essa história? Se você considerar que o sistema nervoso, os neurônios do sistema nervoso, são células cujo principal papel, maior potencial delas, é produzir atividade elétrica, elas têm um jeito de produzir atividade elétrica numa determinada frequência, numa determinada amplitude. E tanto essa frequência quanto essa amplitude podem ser registradas, podem ser captadas por eletrodos. Quanto mais elaborado for, quanto mais tecnológico for esse eletrodo, mais preciso vai ser essa detecção, mais detalhada será essa detecção, né? E justamente à medida em que essa tecnologia vai sendo aprimorada, nós vamos conseguindo retirar desses registros feitos no cérebro, e aí você não precisa nem invadir o tecido cerebral, apesar da maior parte das pesquisas que são feitas em animais, o implante do eletrodo ser dentro do próprio tecido cerebral, você não precisa fazer isso em ser humano. Você pode fazer isso através do escalpo, num registro que acontece aqui por fora da cabeça. Porque os eletrodos vão ficando cada vez mais aprimorados. E aí,
esse registro altamente aprimorado de uma atividade cerebral ganha uma potência de ser transmitido, de ser levado para um device, para um aparelho que vai fazer a leitura dessa atividade, vai filtrar os ruídos que possam ter sido captados porque o eletrodo raspa no cabelo ou no, né, tem algum tipo de atrito e tal. Então ele filtra esses registros, ele deixa esse registro bem limpo, vamos dizer assim, e transfere esse registro para, por exemplo, um braço robótico. Então vamos pensar numa pessoa que teve uma amputação, que perdeu um braço, ou que, em geral, pessoas que perderam um braço, ou que perderam parte de um braço, ou que perderam a movimentação de um braço, por causa de uma lesão na medula espinhal, ok? O que eles fazem? Eles constroem uma prótese. Essa prótese pode ser um substituto do braço todo, ou pode ser um substituto da parte que foi perdida, ou pode simplesmente estar envolvendo aquele braço paralisado. E, né, à medida que ela se mexe, o braço se mexe. Uma coisa semelhante ao que a gente viu naquele filme Avatar, só que, obviamente, o Avatar ainda é uma ficção científica. Pode vir a ser, né, realidade no futuro próximo. Então, o que acontece? Esse cérebro está conectado a esse braço robótico e a atividade elétrica do cérebro é filtrada e transferida para o braço robótico. E aí, o indivíduo, percebendo, da mesmo jeito que um nenê pequeno, deitadinho lá no seu berço, começa a olhar, mexe para a mão, vai olhando, ele começa a perceber que de uma certa forma é ele quem está mexendo aquela mão, começa a cair uma ficha, né, de que é ele quem é o autor daquele movimento, e isso vai ampliando a capacidade dele de controlar a própria mãozinha. Esse indivíduo, quando você conecta o cérebro dele através desses eletrodos, desse registro elétrico, a um device eletrônico, a um braço robótico, a uma prótese, ele começa a perceber que ele pode controlar aquela prótese. E ele aprende a fazer os movimentos com a prótese. Obviamente que se você fizer um registro de regiões cerebrais que eram responsáveis por mexer o braço no passado, ele aprende a fazer isso de forma mais rápida. É como se já houvessem circuitos previamente ajustados para aquela condição. Mas não vai haver uma substituição imediata. Ele vai ser obrigado a aprender a mexer esse novo device. A coisa evoluiu tanto, e tem vários pesquisadores que trabalham com isso, que o Miguel Nicoleles, que é um pesquisador brasileiro bastante famoso, um neurocientista que é cotado aí para ganhar inclusive o prêmio Nobel por conta desses experimentos que ele fez, ele conseguiu transferir de uma forma muito louca o registro elétrico de uma chimpanzé para um robô que estava em outro lugar, que estava em outra... inclusive em outro laboratório. Para falar bem a verdade, ele quis fazer uma coisa meio assim, midiática, e ele estava nos Estados Unidos e o robô que aquela chimpanzé estava controlando estava no Japão. Então eles ainda precisaram de uma banda de internet de alta velocidade para transmitir o sinal elétrico pela internet, para que houvesse uma sincronicidade entre a capacidade dela de mexer, o robô, e o robô se mexer. Porque se houvesse qualquer tipo de delay, ela perderia aquela ideia de que ela estava controlando aquilo em tempo real, né? Então, eles, além de tudo, ainda tiveram um grande desafio tecnológico de fazer uma transmissão, né, de alta velocidade, etc. Então, ela, chimpanzé, controlava o robô. Primeiro, ela, obviamente, aprendeu a controlar um braço mecânico, depois ela aprendeu a controlar um robô numa esteira e, por fim, aquele robô à distância. A história é muito interessante, vale a pena.
Tem um livro do Miguel Nicoleles que chama-se Muito Além do Nosso Eu, onde ele relata todas esses experimentos. É um livro onde ele conta todas essas histórias. Mas, vamos lá, continuando. Se a gente pode registrar a atividade elétrica do nosso cérebro, transferir isso para um device eletrônico, muitos pesquisadores estão procurando fazer uma leitura dos nossos pensamentos através dessas interfaces. Especialmente, agora recentemente, né, chega a notícia a respeito de experimentos que estão sendo feitos com aquele físico, o Hawkins, que, vocês sabem, sofre de uma esclerose lateral amiotrófica, acho que é uma esclerose lateral amiotrófica, mas de qualquer forma ele tem uma paralisia progressiva, ele não consegue mexer os músculos, agora ele parece que só está mexendo a pálpebra, e o pessoal começou a fazer um experimento com ele já há alguns anos, fazendo o registro da atividade cerebral dele e comparando aquela atividade cerebral, muito além do nosso eu. Eu falei alguma coisa diferente disso? Se eu errei o título, desculpa. É esse aí que a Pri colocou, muito além do nosso eu. E o que o que eles estão fazendo com o físico é o seguinte: eles comparam a atividade elétrica do cérebro dele com o que ele está pensando. Bom, beleza. E aí, a ideia é que quando ele não puder mais dizer o que ele está pensando, porque hoje ele mexe a pálpebra e ele usa, então, uma comunicação alternativa através de um computador. Só que o que vai acontecer? Já já ele não vai mais conseguir fazer nem isso. E eles não querem, obviamente, que ele fique isolado do mundo, porque se não mexer nenhum músculo, fica isolado do mundo. E aí, eles querem continuar registrando a atividade elétrica do cérebro dele para ele poder continuar produzindo intelectualmente. Mas é óbvio que os algoritmos que vão ser construídos com o pensamento do físico, Hawkins, não poderão ser simplesmente traduzidos para outras mentes. Então, se você quiser hoje jogar videogame com a força do seu pensamento, você já pode. Mas você precisa ensinar para o seu videogame qual é a atividade elétrica do seu cérebro, que significa o pensamento de pular. Você quer jogar Mario Bros com a força do seu pensamento, você pode. Você pensa, certo? Em pular, registra aquela atividade, aperta no joystick o botão de pular e o seu device vai decorar que aquela atividade elétrica é uma atividade de pular, certo? E assim você pode usar o videogame com a força do seu pensamento. A questão, o desafio maior é que o pessoal quer identificar uma atividade elétrica que seja geral, que possa significar que possa ter um significado geral, que possa ter um significado genérico, a ponto de que nós possamos, em um futuro relativamente próximo, estarmos conectados, por exemplo, à internet diretamente do nosso cérebro. O que o Nicoleles chamou de BrainNet, né? Esse livro que você citou, Karina, o Made in Macaíba, é um livro que fala sobre educação. Tá? Nesse livro ele não fala sobre os experimentos de interface cérebro-máquina. Fala sobre o projeto voltado para a educação, que foi feito, né, um projeto de uma escola com um apelo científico muito forte que ele desenvolveu no Rio Grande do Norte. Tá? Mas esse outro livro é muito além do nosso eu, muito além do eu, alguma coisa assim. É o livro que conta toda a trajetória dos experimentos com as interfaces cérebro-máquina. Algumas coisas que vão poder ser executadas são interessantes, né? Imagina você entrar em casa e pensar. E isso não está muito longe de acontecer, porque você pode ensinar aos seus devices. Então você teria... provavelmente vão ser necessários 2 eletrodos, um aqui no córtex pré-frontal, um pouquinho mais aqui para cima. Acho que isso já seria suficiente. E você geraria uma atividade elétrica
nesses 2 eletrodos, acende a luz. Aí, na primeira vez que você compra o device, você precisa pensar em acenda a luz e apertar o botão de acenda a luz. Pois bem, aí você ensinou para o seu device eletrônico qual é o pensamento, o que você faz com o seu cérebro quando você pensa acenda a luz. É provável que ele peça para você fazer novamente aquela atividade elétrica várias vezes para você calibrar, né? Para você ensinar para o seu aparelho o que é que você pretende. Mas daí você pode pensar que o céu é o limite, porque se você andar com esses 2 eletrodos, imagina que a gente consiga fazer eles bastante discretos, né? Você vai poder controlar com a força do seu pensamento todas as coisas. Liga, desliga o celular, liga para não sei quem, tal. Você vai ensinando como você hoje ensina para Siri, né, um device de reconhecimento de voz, o que significa cada uma das coisas que você fala, apesar dela já vir de fábrica com várias coisas prontas. O grande desafio da interface cérebro-máquina, nada disso que eu estou falando é uma ficção científica. Muitas dessas coisas já estão acontecendo, já estão disponíveis, inclusive. Mas o grande desafio é construir um sistema que leia como uma linguagem universal o cérebro de todas as pessoas. A ponto de que eu possa chegar em qualquer lugar, pegar um capacete e usar um aparelho, ou mesmo me conectar à internet e o sistema lá na nuvem codificar todos os nossos pensamentos, né? Então, o que isso vai permitir num futuro próximo? Que a gente acabe por descobrir, e essa é a grande loucura dessa história, que não há muito além daquilo que a gente é no nosso cérebro. Porque, muito provavelmente, estas interfaces cérebro-máquina vão registrar todos os nossos pensamentos. Mas tem uma coisa que eu queria acrescentar e que é um desafio ainda maior. Esses eletrodos de superfície, eles têm um limite de registro. Eles não conseguem registrar muito profundamente. Eles conseguem registrar os primeiros 2 ou 3 milímetros da atividade cerebral. E se eles registrassem muitos milímetros, você diz, não, mas a tecnologia pode melhorar e a gente pode registrar muitos milímetros, ok. Ainda assim, eles iam acabar pegando camadas muito diferentes do cérebro. Então, digamos que eu colocasse um eletrodo aqui na frente com uma enorme capacidade de detectar profundidade. Então, ele detecta a superfície, mas ele também detecta na profundidade. A gente já tem uma enorme mistura de sinais, porque essas áreas cerebrais fazem coisas muito diferentes. Enquanto o córtex pré-frontal dorso-lateral, que é essa região mais aqui de cima, tem um monte de registros racionais, memória de trabalho, raciocínio lógico, as porções que ficam profundamente nesta direção, que é o córtex pré-frontal órbito-medial, são emocionais. Então, esses eletrodos teriam que tentar fazer uma soma de todos esses registros para chegar num algoritmo que fosse a somatória disso tudo. Então, eu desconfio que nós teremos sempre um limite nessa história das interfaces cérebro-máquina que diz respeito a que tipo de atividade cerebral nós vamos poder captar e registrar, com base na tecnologia que hoje a gente conhece, que é o registro da atividade elétrica, né? Mas será muito engraçado viver os próximos 40 anos. Não só engraçado, mas e também perigoso, né? Então, de novo, a gente anda aí numa linha tênue que existe entre o que é factível, o que é cientificamente legal, aceitável, o que está envolvido com o progresso, mas também com aquilo que acaba por dominar. Imagine que fosse possível hoje
vocês receberem, ao invés de vocês estarem recebendo essa live aí no seu computador, que você escolhe assistir, você clica, você vem aqui, você comparece na live, você está aqui comigo nesse momento. Imagine que você escolhesse receber a live através de uma atividade elétrica, através de um algoritmo elétrico. Você escolheria fazer o download da live para dentro do seu cérebro. Né? Como é que eu influenciaria a sua forma de pensar? Né? Isso é bem maluco, isso é bem engraçado. Sim, acredito, Dani, que a inteligência artificial vai realizar tudo que é inteligência, não quase tudo, eu acho que tudo, exatamente tudo, tá? Não vai haver limite, porque não existe esse conceito de inteligência dura. Não há nada que o nosso cérebro faça que não possa ser simulado. Então, na minha opinião, ok? O cérebro será 100% emulado, o que fará com que a gente realmente permaneça. E o pior, né? Se houver a possibilidade da gente realmente conectar o nosso cérebro integralmente a uma máquina, nós seremos eternos. Né? Essa é a piração, na minha opinião, a mais louca de todas. Porque a inteligência artificial, eu acho que, na verdade, vai ser uma ajuda muito grande. Não vejo perigo nisso. Não vejo chance da gente ser destruído por esses robôs. Né? Mas eu acho que o pior vai ser realmente, por exemplo, eu ser eterna e continuar buzinando na cabeça de vocês toda quarta-feira uma live, se é que eu vou achar tema. Né? Imagina, a coisa vai ser completamente toda outra, né? Diferente de tudo isso. Marli, principalmente em relação às emoções. As emoções eu diria que é o default mais fácil de imitar. É mais difícil emular a racionalidade. As emoções são padrões mais simples de comportamento. Só que, obviamente, não houve interesse ainda de emular as emoções. Ninguém vai ganhar com isso, mas se você verificar os robôs que estão sendo pensados para agora, são robôs que têm default de emoção. Eles interagem emocionalmente. Então, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Né? Tem um robozinho que ele é sedutor, ele se preocupa com você. O que é emoção que não seja exatamente circuitos neuronais com uma determinada qualificação? Vão ser emuláveis, sim. Vocês podem achar que eu sou louca, que eu não dou conta da especialidade do ser humano, etc, etc. Mas eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa fantasia a respeito do quão especial nós somos, porque nós vamos acabar nos surpreendendo, né? Nós não vamos estar devidamente preparados para esse tempo. E vale a pena que a gente se prepare adequadamente para um dia ter um robô que é capaz de nos seduzir. Um robô com forma humana, com pele humana, capaz de nos seduzir. Isso não é ficção científica. Né? Se houver investimento, se houver interesse da sociedade em ter esse tipo de robô, esse robô vai existir. E essa é, acho que quem sabe, o grande desafio. Né? A gente hoje viu a internet recheada dessa discussão a respeito de se um feto humano de 3 meses de gestação pode ou não ser abortado. Né? Acho que a gente dá à vida uma qualificação muito especial. E será um choque muito grande a gente perceber que o conceito de vida que a gente tem, especialmente de vida humana, não é tão sagrado quanto a gente pensa. Definitivamente, gente, eu nem sou a favor do aborto, não é nada disso, ok? É que, como cientista, a gente é obrigado a tratar das coisas de uma forma menos romântica. Né? E essa visão menos romântica nos habilita, nos prepara para enfrentar justamente como que a gente vai agir quando o tempo chegar. Porque estar despreparado, não acreditar nesta possibilidade, ser ingênuo em relação à capacidade que a tecnologia tem e aonde nós estamos em termos de conhecimento, vai, obviamente, deixar a humanidade despreparada. Né? Eu vou usar um exemplo
que vocês podem achar esdrúxulo, mas me veio aqui à mente agora, seria o equivalente a uma pessoa boa, a uma pessoa de boa índole, uma pessoa ética. Como eu, por exemplo, me considero. Eu me considero uma pessoa de índole boa, ética, que... Né, eu não estou falando isso para mim vai descer, mas eu estou dizendo uma pessoa que tem essa formação que eu tenho, a família que eu tenho, né, esses elementos éticos e morais, né? Imaginar o que se faz, por exemplo, dentro de um Congresso Nacional votando um projeto às escuras num dia em que um acidente do tamanho daquele acidente que o Brasil, né, ficou comovidérrimo e tal. Então, você imagina que alguém, num dia como aquele, vai fazer qualquer tipo de votação às escuras, trabalhar de noite, um Congresso Nacional que trabalha 3 vezes por semana, trabalhar de madrugada, plena, né? Então, como assim, certo? Então, vai vendo essa história. Você acha que você, pô, eu sou a coisa mais maravilhosa do mundo, eu sou ética, eu nunca faria isso, e não deve existir ninguém capaz de fazer isso. Pronto, tá aí, né? Eles acharam aí alguém que faça isso. Mesma coisa. Eu acho que não tem a menor chance de alguém usar tudo isso para tecnologia, tem gente fazendo isso o tempo todo, né? A Pedrina tá dando aí referências. Gente, você sabe o que significa Big Data? Né? É a capacidade de computadores, de supercomputadores, analisarem algoritmos complexos sobre todo o seu comportamento. Então as pessoas sabem exatamente o que você gosta, exatamente o que você compra. A tecnologia, veja bem, tem dinheiro suficiente para investir numa coisa como essa, a coisa irá acontecer. Se a Apple, se a Google, se o Facebook tiverem interesse, isso vai ocorrer. Entendeu? Porque tecnologia, conhecimento e cientista para fazer acontecer, existe. Esse seriado Westworld, que está todo mundo comentando, é uma prova, assim, e aqui não é ficção científica, gente. A piração é que aquilo é possível. Né? Obviamente que isso vai demandar um investimento absurdo, muito dinheiro. Mas imagine empresas que faturam bilhões. Né? Quando a gente teve aquele problema, aquele rapaz lá do Wikileaks, que denunciou toda a CIA e tal, o que eles estavam falando era isso mesmo. Né? Então, é isto que a gente vai enfrentar. Então a gente tem que estar pronto, tá bom? Super obrigado pela presença de vocês. Infelizmente, a live aqui tem uma audiência pequena ao vivo, então a gente consegue interagir com poucas pessoas, não tem importância. Quem veio é gente de altíssima qualidade, gente que eu gosto muito. Tem gente que vai aparecendo nova por aí. E é isso, viu, pessoal? Pensem na possibilidade de que vocês estão sendo investigados o tempo todo, mas vejam bem, ninguém está aí efetivamente interessado em você. Existem 7,5 bilhões de habitantes. Você não é o presidente dos Estados Unidos, né? Você não é a Angelina Jolie, né? A não ser que a Angelina Jolie já esteja assistindo minhas lives, o que eu acharia incrível. Né? Nenhuma dessas pessoas você não é para ser visto, mas você está sendo o tempo todo observado. Né? Em uma estatística enorme, onde você representa um pedaço desse público, com os seus interesses, o fato de você estar assistindo essa live aqui te marca para o Facebook como alguém que se interessa por neurociência, e daí, quando eu anuncio os cursos da Inédita, você recebe esse anúncio, não porque eu marquei você, mas porque você mesmo se marcou. Você mesmo, através do seu comportamento, foi deixando marcas, foi deixando seu rastro, certo? E por isso as pessoas ficam, não é, o tempo todo sobre você. E é isso, tá bom? Vamos encarar a tecnologia como um elemento para favorecer a sociedade. Né? O que muda não é a ferramenta que a gente tem disponível. O que pode alterar o resultado são as pessoas. É a índole das pessoas. Então,
De verdade, a gente só precisa continuar investindo fortemente em educação. Valores, construção de crenças, construção de gente que vale a pena a gente viver próximo, a gente construir uma sociedade com essas pessoas, né? E eu considero que todos vocês são pessoas que valem muito a pena, tá bom? Um beijo enorme, obrigado por terem vindo. Na live sempre fica disponível, tá? São os vídeos que a gente faz na Inédita que não ficam disponíveis, né? O Diego tá fazendo o curso Neurociência Aplicada ao Coaching, tá comentando aí da aula da Vera, no módulo 2. Né? A Vera fala bastante sobre inteligência emocional, sobre engajamento, sobre assertividade, sobre compromisso com o outro. E é dessas coisas que a gente fala aí nos cursos da Inédita. Lembrando vocês, os links estão lá no começo do vídeo. Não esqueçam de divulgar para mim o curso Neurociência para Todos, que é um curso democrático, básico para qualquer pessoa fazer, e democrático inclusive no preço, tá? Um curso muito acessível. Pega o link lá no começo da live. O curso Neurociência Aplicada à Educação, que acontece na Inédita, 20 horas, um curso básico para formação de professores que querem usar a neurociência na sua sala de aula em 2017. E as pós-graduações que a gente coordena lá na Santa Casa, a de Educação e a de Gestão de Pessoas, que chama Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações. O nome dessa pós diz exatamente o que é que eu pretendo entregar. Eu pretendo que o século XXI seja um século mais sustentável para as organizações, para as empresas e para as pessoas. E queria muito compartilhar isso com gestores, com coaches, com líderes, com pessoas que fazem o mundo corporativo rodar. Então é por isso que tem essa pós-graduação. Divulguei meu trabalho, gente. Eu preciso muito atingir muitas pessoas para que esse trabalho seja sustentável. Tá bom? Obrigado por estarem aqui. Um beijo enorme. Até semana que vem, na live, toda quarta-feira, aqui na fanpage Love Live Neuroscience. Beijo. Se cuidem. Até.